Que é o ator... Esse ator é muito conhecido, né, gente? Ele tá em muitos dramas. Que é o Rei Zhong-hua, que é um atorzão. Ele tá em Amor e Redenção. Ele faz muito, muito drama. Ele faz muitos pais aí no mundo dos dramas. E ele é o nosso querido, maravilhoso. Só que não. Imperador Celestial, né? O Tai Wei. Fran, o que você tem a falar do nosso imperador? A cara dela, eu gosto da cara de decepção. Gente, eu já tenho birra com esses imperadores celestiais. Não tem um que presta. Eu tenho birra com todos eles. Esse aí é outro que é manipulado. Apesar dele ter poder, ele é manipulado por ela. Porque ele sabe que ela está manipulando e permite. Ele permite. Ele é conivente com essa jararaca. Ele quer agradar e arromba com todo mundo. Esse não só com ele, com todo mundo. Só fazer um adendo, Franco, que você tá falando. Esse é o meu problema com... Não só com ele, mas com o Fênix. O Fênix também sabe a mãe que tem. E esse é o meu problema com o Fênix. E permite que ela seja assim. Tanto quanto ele, o filho... Continua dando asa pra ela. Exatamente. Eles sabem a pessoa que ela é e ficam passando pano pras coisas que ela faz. Esse é o meu problema com... Continua, então, pode continuar. Eu acho que esse imperador foi outro bundão, né? Ele sabia que a mulher aprontava com o fada peixe, todo, desde o início, mas ele dava uma de eu quero mais, eu vou me fingir de morto para não comer o coveiro. Uhum. Né? Porque normalmente se finge de morto para comer o coveiro. Ele não era para não comer o coveiro, porque ele não queria confusão do lado dele. Por quê? Porque para ele era muito melhor ele ficar na dele, não arrumar briga com a mulher, porque vai ver que ele até apanhava. Eu tenho cá minhas dúvidas, já que ela mandava nele, vai ver que ela até apanhava. Então é um acho que na intimidade mim, ele tomava uns pau. Levava, porque ele não, sabe assim, ele reinava, mas não governava. Essa que é a verdade. Uhum. Então para mim ele é um zero à esquerda. Né? Ele só bancou o machão na hora lá do casamento do Fada Peixe com a Jimin. Que aí sim ele veio, partiu para cima, foi brigar. Ou então para perturbar a mãe da Jimin, também bancou o machão, né? Sim, ele sabia o que a Jararaca tinha feito com não só com a mãe da Jimin, mas com a mãe do Fada Peixe também, e ficou se fazendo de morto, né? Não fez nada, ficou na dele, deixou as coisas acontecerem. Ele só tomou uma providência na hora do casamento lá, que viu que ia dar M, como deu, mas ele, para mim, personagemzinho muito, muito negativo. Ele não é nem neutro, ele é negativo. Né? A única diferença dele que eu vejo nesse sentido é que ele realmente amava o filho, né? No final ele dá a vida pelo filho. Sim, ele amava o filho. Vamos dizer assim, ele amava os filhos. Eu não vou dizer que ele não desgostava do... Eu acho que ele se limitava a não demonstrar muito amor ao Fada Peixe por causa da Imperatriz. Certo? Sim, mas depois que ela morreu, o que ele fez? Certo. Continuou não fazendo nada. É lógico que o Fênix é o favorito. Isso aí. Até porque o Fênix é do fogo, eles têm mais aquela correlação, é mais descendência dele ali, vamos dizer assim. Ele tem realmente aquela historicamente, legalmente, o Fênix seria, logicamente, o herdeiro, né? O príncipe herdeiro. Mas isso a mãe, o pai, o filho preferido é aquele que está doente, quando está doente, precisa de cuidado. É aquele que, quando está fora, você espera que ele chegue. É aquele que está com fome e você vai preparar a comidinha para ele. Isso independente de ser pai ou mãe, né? E esse pai aí era um palhaço. Ah, com certeza. Era péssimo pai, péssimo tudo. Era um palhaço. Palhaço. Cris, quer detonar aí o nosso Imperador Celeste? Quem não quer? Ai, gente, quem não quer. Ai, rançoso, um traste. Ele viu errado, via que a Imperatriz estava manipulando ele, não fazia nada, então ele é conivente. Estragou a vida da mãe da Jimin, estragou a vida da mãe do Fada Peixe. Aquilo é pesado, aliás, é muito pesado, né? É pesado. E ele não é homem suficiente, porque se ele fosse homem suficiente, ele encarava a Imperatriz e levava as duas como concubina, por exemplo.
respeitava a Imperatriz e protegia as duas. Ele não fez nada. Absolutamente nada, estragou a vida das duas. Então, pra mim, ele é um personagem rançoso, não valeu nada. Como todos os Imperadores Celestiais, eu nunca vi um que prestasse até hoje. Por enquanto não vi. E ele entra na lista daqueles que não prestam mesmo e estragou a vida de muita gente. Como a mãe da Jimin e a mãe do Fada Peixe. É o prêmio de... Só um instantinho. De péssimo pai, péssimo imperador. Mas peraí. A mãe da Jimin, a Jimin não é filha do imperador. A Jimin é filha é filha do deus da água. Sim, é estragar a vida dela no sentido de persegui-la. Ele é um stalker da mulher, né? Ela se mata, se eu não me engano, ela se mata por causa dessa perseguição que ele fazia em cima dela. Ele queria ficar com ela, ela morre de parto. Ela morre de parto de tristeza. Ela não queria mais viver. Ela fica triste porque o homem que ela ama casa com outro, não era isso? Isso. Por causa dele não querer deixar ela casar com quem ela gosta, porque ele era afim dela. Sim. Gente, sim, ele manipulou tudo. Entendi. Ele manipulou o casamento do pai da Jimin com a outra pra fazer ela ficar sozinha. Aí ela volta pro o reino das flores, e tem a Jimin sozinha, porque ela não queria estragar a vida do homem que ela amava. Contando o que aconteceu. Ou seja, aí morre sozinha. Ele queria só se aproveitar dela. A Lady, inclusive, lembrou, porque eu falei que é pesado, que ele abusou dela. Sim. Né? Tem uma cena que deixa bem claro disso. Né? Lembrei. Por isso que existe essa dúvida dele ser o pai da Jimin. Porque ele vamos dizer assim, abusou dela, então a gente não sabia se ela era filha, né, do homem que ela amava, se ela já teria Por isso que no início da história, todos nós achamos que ela é filha do Imperador Celestial, porque ele abusa dela. Mas ela teve ali um relacionamento prévio, uma relação prévia com eu acho que... depois eles fazem os cálculos da época do nascimento. Aí, fazendo os cálculos da época do nascimento, aí descobre, até também pelo elemento que ela é. Tem várias provas de que ela não é filha dele, é filha do divindade. Fizeram o DNA. Fizeram o DNA celestial. Assim, DNA da fantasia. Mas ao ponto, exatamente, por isso que eu falei que ele é uma pessoa terrível também. Assim, esse tipo de pessoa nessa posição acha que pode tudo. Não aceita um não como resposta. Né? E ele é o verdadeiro exemplo disso, né? Nessa época não tinha esse negócio de não aceito. Né? O que ele determinasse era a lei. Pode falar, Cris. E lembrando que ele era tão poderoso que o pai da Jimin, que é o Imortal da Água, não tinha como não acatar a ordem dele de casamento. Exatamente. Ele não tinha como ir contra. Então, deu tudo errado também pelo traste do imperador, né? Isso que eu falei, a questão do poder. As pessoas não vão contra, não tem como, sabe? Sabe que as consequências desse tipo de ir contra é muito grave, né? As pessoas não... Tem que, gente, o que essa pessoa determina, ele é o Imperador Celestial. O que ele determina tem que ser lei. Por isso que, de novo comparando Dexter e Love, lá me incomoda isso, porque é uma posição que o que ele determina é lei. Não dá pra você enfrentar ele como se não fosse nada. Ou você se arma pra isso, como o Fada Peixe fez, criou, assim... É todo um plano, é toda uma revolução, uma revolta pra você enfrentar uma pessoa dessa, certo? Tem que ter um plano meticuloso, não é simplesmente chegar na cara dele, vou embora, vou pra ali, tá? Como o Império faz, sabe? Aí, pai, não concordo contigo, vou embora com a minha mulher. Desculpa, isso não pode acontecer, sabe? Tem que haver um plano, não dá pra enfrentar uma pessoa desse nível, desse jeito. Pelo menos um filho fazer isso com o pai, quando o pai é um imperador celestial. Sabe? Porque o poder dele é muito forte. Tem que ter todo um... Lembra que o Fada Peixe, pra ele ir contra o pai, é todo um subplano do subplano do negócio pra ele tomar, e da situação, e do exército ter virado contra ele, dele conseguir o apoio de várias outras pessoas poderosas pra ir contra. Então, existe todo... É tipo um golpe. É tipo fazer um golpe de Estado. O que o Fada Peixe faz é dar um golpe de Estado no pai. E ele cria toda essa situação para dar este golpe.
Não é assim, vou simplesmente aqui falar pra... Sabe? Porque não dá pra enfrentar ele cara a cara. Não é assim. Tia, quer falar um pouco aí do nosso super imperador? Acho que vocês disseram tudo. Que é isso mesmo, é essa figura aí. Acho que vocês falaram tudo. Gervásio? Ai, meu Deus. Bom, todo mundo já falou o que eu queria falar. Só tenho que concordar e mandar esse desgraçado pro conto dos infernos. O desgramado. Ele era tirânico, ele era abusador, ele era manipulador, ele era conivente. E ele deixava a Imperatriz fazer as metas porque queria ter o poder dela ao lado dele. Pra manter o poder. Porque ele podia enfrentar ela quando se quisesse, facilmente, mas manter ela ao lado dele, deixando as vontades dela e fazendo tudo de merda, caramba. Depois que eu fui sabendo as coisas dele, eu fiquei assim, meu Deus, eu quero matar esse desgramado, mas eu não posso matar ele porque ele é muito forte. Não, tem razão, ele é muito forte. É uma questão de poder, não tem que enfrentar ele. É todo um contexto. Isso me lembrou de força, isso é uma coisa muito interessante. Pra quem tá vendo aí, é spoiler, então toma aí na cara. Lá na frente do drama, quando o nosso Fênix vira o rei do inferno, o rei do submundo, finalmente o submundo diz, nossa, agora temos poder para enfrentar o Senhor Celestial. E aí, porque você falou de poder, o mundo inferior nunca teve vontade de enfrentar o Senhor Celeste por medo de perder. Mas como o Fênix vira imperador, e o pessoal adora virar imperador, assim, finalmente eu tenho poder para enfrentar quem nos oprimiu durante tanto tempo. Isso me lembrou isso, que é essa questão de poder. Você vê que ninguém vai enfrentar a Trindade junta, que é o pai, a Imperatriz e o Fênix junto. Não dá. Tanto que, na verdade, quem ia pra guerra mesmo era só o Fênix. Ele, como deus da guerra, ele sozinho já era suficiente, né? Ele que guerreava, ele que comandava os exércitos. Tanto que no início da história mostra que ele que é o senhor dos exércitos e tal, porque só ele sozinho já... O filho já dava conta, imagina os pais. Ninguém vai querer entrar numa treta de verdade com eles, né? Porque você vê que nem os filhos enfrentam, porque realmente é muito poder acima. Agora, deixa eu só falar, você falou um negócio legal, que ele passava, deixava a mulher dele fazer. Eu acho que no drama tem essa conversa entre ele e a Imperatriz, que ela fala que ele também usa ela, porque ele deixa elas fazer as maldades dela pra ele aparecer bem na situação. Porque ela acaba sempre como a ruim da história. E ele acaba como aquele imperador, sabe? Ela faz ela que suja as mãos, vamos dizer assim. Ela que faz a jogada suja. E ele fica ali só por trás ganhando os louros da situação, porque ele que é o governante. E isso também é um fato. Ela comenta isso no drama quando tem uma conversa dos dois. Você falando disso, eu me lembrei disso. Fala, Gervásio, continua. Porque eu me lembrei que... Eu lembrei de novo, né? Nós comentamos, eu achei aquela sugestão stalker do Imperador com a Mãe de Mim muito pesada. Assim, aquilo que eu assim, pesadíssimo. Olha aqui, cara, filho da mãe de gramado. E ainda fala que a de mim é filha dele para tentar conquistar a garota, mas também para poder deixar o Fênix longe dela. Porque isso também tem importante para ele, porque ele quer que o Fênix também case com aquela pavor dos infernos, para manter politicagem, coisa do gênero, e ela com o Jimin é um problema. Ele com a Jimin é um problema. Se ela fosse filha dele, isso resolveria todos os problemas dele, ele ficaria livre desse problema. Mas ela é água, ele é fogo, tanto que ela quase morre quando toma uma pílula para aumentar o poder dela, quase que morre. É pesado, mas era comum. Toda mulher que um imperador colocasse os olhos, se ele é o rei de tudo, ele tem direito a tudo a todos. Eu sempre falo isso em alguns vídeos. Que nessa época, ou no mundo de fantasia, as pessoas não têm direito individual. Certo? Não existe advogado, direito, juiz. É o quê? É o que o imperador determina, é o certo. As mulheres que ele quer, ele vai ter. Por exemplo, em The King's Woman, a mulher do rei, é uma situação assim. Ele vê a Gonsul Lee, ele gosta da Gonsul Lee, ele quer, ele vai ter, porque ele é o dono de tudo. Só que eu acho que ali, ele verdadeiramente ama a Gonsul Lee. E ele vai propor a ela que ela seja uma consorte,
que case com ele. Eu tenho problema jamais com esse imperador, porque ele não tá atrás dela pra ela ser uma consorte ou uma esposa, até porque ele não pode, porque a mulher dele não deixa, você vê que ele não tem nenhuma, é só ela, porque ela não permite que ele tenha outras. Então o que ele pode propor pra essa mulher? Nada. Então é realmente só uma perseguição. Porque assim, é diferente quando o imperador vai atrás de uma mulher, e é o que eu falei, dá uma posição, um casamento, sabe? E isso que ele estraga a vida das mulheres, que foi o que ele fez com a mãe do Fada Peixe. Ele tem um filho com ela, mas ela nunca teve uma posição de consorte, de imperatriz, de esposa, certo? Por quê? Porque ele não pôde oferecer isso, porque a mulher dele não permite. E a mesma coisa com a mãe da Jimin. É só uma questão de, vou lá, desculpa a palavra, comer e vou jogar fora, sabe? É diferente, por exemplo, do The King's Woman, que eu falei, que ele realmente gosta, ele quer... Tanto que ele fica casado com ela, é esposa e tudo, tem um relacionamento de anos, é diferente. Aqui, por isso que eu acho que ele é mais escroto ainda, porque ele não tá indo atrás das mulheres com uma proposta de relação, sabe? Vocês não concordam que tem essa diferença? Que assim, pra posição dele é comum ele ter o que ele quer, mas aqui ele não tá, sabe, não tá fazendo isso da forma certa, não tá buscando um casamento, uma coisa decente. Ele é uma pessoa indecente pra esse período, vamos dizer assim. Tá? Ele é lascivo. Exatamente. É uma indecência. Se ele tivesse atrás dela pra realmente casar com ela, é uma coisa. Ele pode, sabe? Por mais que seja escroto aos nossos olhos, é uma coisa que ele tinha direito. Mas essa lascividade não é correta mesmo nessa época, sabe? Entenderam? Você pegou, tia, a diferença? Você não concorda? Eu acho que essa é a diferença. Sim, é diferente de poligamia. Era permitida a poligamia. Sim. E era um consenso, mas ele não está aí com essa questão de ter outras esposas, outros herdeiros. Ele não quer outros herdeiros. Ele só quer fazer as vontades dele. Exatamente. Porque assim, é que a gente fala, né, nesse período, nesse contexto, a poligamia é ok. E ele, como imperador, ok, ele ia botar o olho numa mulher, eu quero ela, pronto, ela vai ser minha. Só que, qual é a contraproposta disso? É oferecer um casamento, é uma união legal, uma união justa para os dois lados, uma união honrosa, digamos assim. E não é isso que ele propõe às mulheres que ele supostamente gosta. Que a gente tem 2 casos aí no drama, que é a mãe do Fada Peixe e a mãe da Jimin. Ele acaba com a vida dessas 2 mulheres por não ser uma pessoa que assuma essas relações com honra, sabe? Então acho que esse ainda é o pior lado dele. Solange? Ele não tem respeito. Sim, ele não tem respeito. Então, ele é bem o exemplo do imperador tirano, né? Ele é bem tirano e ele é conivente com as coisas erradas, que ele fica lá sentado observando e não se preocupa em corrigir. Sim. Ele fica assistindo lá e principalmente se indiretamente beneficia ele. Aí ele fica lá só aplaudindo as coisas darem mal. Sim, porque mesmo esses homens que obrigavam os casamentos e tal, eles se preocupavam com as honras das mulheres, certo? Havia essa preocupação. Se ele gostasse realmente, a primeira coisa que ele ia se preocupar é com a honra. Qual é a honra? Dar um casamento, certo? Que é o que eu falei, diferente de The King's Woman. Ele dá uma honra pra ela. Primeiro ele casa com ela, certo? Acima de qualquer coisa. Primeiro ele casa com ela. Depois aí a gente vai ver como que vai rolar o negócio. Porque é o primeiro da honra, certo? Porque há essa preocupação. E ele não tem essa preocupação. E é isso que me incomoda muito nele. Sabe? Isso é uma questão bem séria no personagem dele. Mas eu acho também que ele era muito frouxo pra encarar a Imperatriz. Ela queria o posto de Imperatriz e não queria consorte nenhuma. Por isso que ele eu falei... não foi homem suficiente. Por isso que eu falei que ela que é o problema. Encarar. Que ela não aceita o tipo de vida que ela aceitou quando ela ia ser a Imperatriz Celestial. Ela não aceita a divisão do poder. E por isso que acaba... que eu falei, não tô passando pano pra ele, mas o que acaba forçando ele a ser assim é ela. Porque se ela não fosse assim, ele tinha casado com a mãe do Fada Peixe, ele tinha casado com a mãe da Jimin, sabe? Mesmo que obrigando essas mulheres a casar com ele, mas ele tinha casado. Que aí já é uma outra situação, sabe? Não sei se ele tinha casado. Eu acho que sim. Será? Porque
Eu acho que ele e a mãe, ele e a rainha são tão perfeitinho pro outro, assim, na bondadezinha. Eu acho que sim, porque é o esperado dele, ele ia querer ter, sabe? Mas ele não tem por causa dela. Será? Sim. Ele não tem por causa dela. Merece o outro. Mas é lógico que eu concordo com você, tia. Um merece o outro. Faz o par perfeito ali o combo da maldade. A duplinha do mal. Ai, deixa eu ler aqui o comentário do pessoal. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Falando que ele está no drama do Tantai. Ops, falei de novo. Gente, não fala de Till the End of the Moon. Eu sei que ele tá lá, eu sei. Tá platinado, inclusive. Não, né? Ele que é o platinado? Não. Agora eu não me lembro, acho que não, né? Tá de cabelo preto? Eu sei que ele tá lá. Eu acho que ele fica... Não, o platinado é o pai dela. É o outro, né? Eu confundi então, mas eu sei que ele tá lá. Verônica, mas o Fênix defendia a mãe. A mãe não prestava, mas era a mãe dele. Mas ele, então, essa desculpa serve pro marido. Ela não presta, mas é minha esposa. Sabe? Pra mim, essa desculpa é muito complicada. Por isso que, de novo, meus problemas com o Fênix vêm dele passar pano pra mãe dele. Sabe? Ele sabe a merda que a mãe faz e faz. É tipo quando você tem aquela pessoa problemática em casa e você não... Ninguém fala sobre o assunto. Sabe? Aí você fala pros outros, releva, ele é assim mesmo. Tipo, a pessoa alcoólatra em casa, sabe? O que as pessoas fazem? Finge que não vê. Releva ele assim mesmo. Ele vai melhorar e tal, não sei. Você tá incentivando o louco. Vamos dizer. Sabe? É complicado esse tipo de coisa. Ela é o problema lá, tá todo mundo vendo e tá todo mundo ignorando. Ou a gente. Ele faz muito isso com o irmão, né? Ô, Cris, com o Fada Peixe. Fênix vira assim pra ele. Ela só queria... Ele ainda tem coragem de falar pro Fada Peixe. Ele fala assim, ela só queria ter o bem. Deixa pra lá. Ele fala uns negócios desses assim. Ele pede clemência. Ele pede clemência pra mãe quando descobrem tudo. Lá, e estão lá no Império, ele até cita, estamos sobre o Império, que iam ferir o clã da mãe do Fada Peixe. Aí ele pede clemência e tal, aí descobrem tudo que ela fez depois. Ele pede clemência pela mãe. Ele sabe de tudo. Sim, ele sabe. Quando ele salva o Mutsu, ele salva o Mutsu e manda pra princesa do reino demoníaco, ele sabe que o Mutsu é o capanga dela. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Gente, o drama deixa bem claro que ele vigia as pessoas. O Fênix sabe tudo que o irmão vai fazer. Lembra que ele sabe do golpe do irmão? Porque o Fênix espiona todo mundo. Ele vigia a mãe. Tanto que várias conversas dele com aquele soldado dele, que é o parceiro, o servo dele ali, que é sempre, perguntando, sabe? Tipo, ele tá dando a atualização do que tá acontecendo. O Fênix, ele espiona todo mundo ali dentro, ele sabe de tudo. Não tem outra forma dele saber do plano do Fada Peixe, não tem outra forma dele saber o que a mãe faz, quem é, né, o Mushi, né, que a mãe usa. Ele tá sempre espionando todo mundo. Pode falar, Cris. E tem uma cena que é a Imperatriz tentando ferir a Jimin, que depois salvam ela, chega o Imortal da Água, ele sabe de tudo que a mãe fez, sabe que a mãe está tentando matar a mulher que ele ama, e ele pede clemência para ela, para o Imortal da Água não feri-la. Ele é tão espião. Então, eu assisti essa cena ontem. Ele é tão espião que ele chega nas cenas na hora certa, porque ele sabe o que tá rolando. Já vem o cara lá e fala pra ele, Jimin tá lá no palácio da tua mãe, vai dar merda. Ok, vamos lá. Sabe? Ele tá sempre espionando. Ele não é santo minha raiva com o povo time Fênix é esse. O Fênix não é santo do pau oco. Eu não posso entrar nessa seara, deixa eu parar. Mas o que é interessante aí? Que é uma coisa treta para próxima live. Olha, o que é interessante aí? Vamos ver aqui 5 da manhã. Que eu gosto muito dessa história, porque assim, esse drama deixa muito claro que reino celestial e reino demoníaco não se trata de bem e mal. Não se trata. Só são forças que se antagonizam. Luz, mas nada de bem e mal. Nada de bem e mal, porque você tem esses núcleos internos de cada movimento
E aí você tem o bem e o mal dentro deles, né? Porque a gente às vezes entra com a nossa porque a visão cristã, a visão cristã do demônio do inferno é a visão, lá é o ruim, o céu é o bom. Na cultura ocidental isso não existe. Continue. Na oriental, asiática não existe. Na oriental não existe. Não existe. E esse drama é um dos dramas que traz mais isso. A minha unha azul, gente, que eu pintei o cabelo. Tá combinadinha. Tá na cor errada. Eu acho que você está combinando com aquele submundo. Então, esse drama, ele é muito legal para quebrar os nossos paradigmas ocidentais. Porque tudo isso, esses personagens são do que a gente chamaria celestial. Né? Esses personagens. Então é muito legal. E aí o Fênix vai depois ser o rei do reino demoníaco. Sim. Então você vê como, na verdade, são reinos que se antagonizam, mas não se trata de bem e mal. Sim. E nem de questão de espécie. Eu vejo vocês discutindo que às vezes as raposas são demônios. Sim, às vezes as raposas são demônios. Às vezes os dragões são demônios. O dragão de Myth the Dragon, ele é um demônio. Todo mundo se refere ao Dylan como um demônio dragão. Porque um dragão pode ser tanto demônio, como pode ser um ser celestial. Dependendo do elemento dele, dependendo da natureza dele, dependendo do nascimento dele. Então a espécie não necessariamente define se você é de um lado ou do outro. Isso também é legal. A gente tem demônios raposas e a gente tem divindades raposas. A Baikian é uma divindade raposa. Já em Amor e Redenção, a raposa roxa que aparece é um demônio raposa. Na verdade, a maioria dos dramas se refere às raposas como demônios e não como divindades. Pode falar, Fran. Quer falar? Falando do dragão, tanto é que ele é um símbolo dos imperadores chineses, né? O imperador é tido como um dragão, porque esse dragão vem do céu, é um dragão celestial. Tanto é que naquela região eu fui fazer um passeio no Vietnã, num lugar chamado Halong Bay. E lá o passeio é entre muitas, vamos dizer, como se fosse o Pão de Açúcar, mas só que menor, muito no mar. Os barcos vão passando naqueles caminhos e eles explicam que aquelas pedras que ali estão é porque um dragão celestial mergulhou naquele mar, no Mar do Leste, e no que ele mergulhou, as ondas, as gotas d'água formaram aquelas pedras. Então, o dragão é um símbolo do imperador. Então, ele é um ser celestial. Ele é um ser do bem. A raposa também, como no Japão, principalmente no Japão, elas são mais tidas como deusas. As raposas são deuses. Eu falei, inclusive, mais cedo do templo em Inari, que é o templo da raposa, próximo a Kyoto, que ela é toda, vai subindo uma montanha, toda com turista. Depois eu mando foto para vocês, toda de turista. É um dos lugares mas isso, Fran, é a visão dos humanos. Eu já vou te contradizer na questão da raposa ser divindade para o Japão. Eu e o Gervásio, que vemos muito anime, como a gente refere os animes o tempo todo às raposas? Como yokais. Yokais são o quê? Demônios. Qualquer ser sobrenatural. E o Inuyasha, pode ser bem ou mal. O Inuyasha é um demônio, é um anime sobre uma raposa famosíssima. Ele é um demônio raposa, ele e o Sesshomaru, e eles são demônios. Na verdade, são demônios lobos. São demônios lobos. As raposas, dentro da mitologia do japonês, são demônios. As pessoas é que passaram a ver elas como divindade. É a mesma coisa a questão do dragão. Na mitologia chinesa, o dragão pode ser tanto divino quanto... vamos dizer assim, como demoníaco. Os humanos é que passaram a usar a símbolo do dragão divino como sua representação. Não que esses dragões na mitologia fossem sempre divinos. Assim como as raposas a gente sempre se refere a elas nos animes, quando a gente fala da questão da mitologia, como os demônios raposas, não é? A maioria das raposas nos animes japoneses, que são feitos pelos próprios japoneses e contam a mitologia japonesa, são demônios raposas. Agora, aí quando você vai pro mundo do humano, elas são vistas como divindade. É a mesma coisa assim. As pessoas podem adorar Hades.
mas ele é o deus do inferno na mitologia grega. É a mesma coisa que acontece em relação à mitologia. A mitologia é uma coisa. Como os humanos usam isso como simbologia, é outra. Entendeu? Por isso que, tudo bem, o dragão é símbolo dos reis porque é uma questão divina. Mas na mitologia chinesa, ele pode ser os dois. É que os humanos escolheram pegar aquela visão e simbolizar aquilo desta forma. Assim como você tinha templos para adorar o deus do inferno dos gregos, embora ele fosse o deus dos mortos. No próprio drama, o Fada Peixe, na verdade, é um dragão. É um dragão. Dragão marinho, do mar ainda. Que é um dragão, não é um dragão de fogo. Ainda tinha essa, você tem dragões de fogo. Você tem dragões aquáticos, você tem dragões de fogo. Sabe? Você, na mitologia chinesa, você ainda tem diferentes dragões de diferentes elementos. Não necessariamente todo dragão vai ser de fogo ou o outro. Fala, Gervásio. É só pra lembrar, eu tô lembrando do anime Yu Yu Hakusho. Você conhece muito bem esse anime. Tem um personagem dentro do anime que ele tá como um humano, porque ele é um yokai. Ele era um demônio raposa que morreu. A alma dele entrou dentro de um corpo de um humano e ele virou um yokai. Ele era yokai. E ele falou assim, no começo eu ia ficar algum tempo com essa mãe humana e depois eu ia abandonar. Só que a mãe amava tanto ele que ele começou a ser bom. Ele era menos pior. E teve um momento na história que ele volta aos seus poderes originais dele. E quando ele vira, meu Deus, ele é um monstro. Assim, cruel ao nível que eu vi assim, caramba, nunca vi alguém tão cruel. Assim, porque você vê e pensa, ele é um cara legal, bonzinho, gente fina, amigo pra caramba, ajuda pra caramba. E quando ele volta ao seu estado original, que ele era originalmente, ele é um monstro. Então essa coisa de bem e mal é uma visão muito limitada da nossa questão maquineísta questão de ocidental. É por causa do cristianismo. O cristianismo limita bem. Demônio, inferno ruim, céu, não sei o que, mal. Agora, na mitologia chinesa, na mitologia japonesa, os seres que a maioria das criaturas místicas deles são animais, elas fluem entre o demoníaco e o divino, sabe? Elas não necessariamente pertencem a um lado ou outro. Quando um humano adora um determinado lado, é ele que está escolhendo aquele lado, não necessariamente as figuras todas fazem parte desse lado celestial ou desse lado. Tanto que é o que eu falei, você vai ter dragão demônio e você vai ter dragão divino. Você vai ter raposa demônio, você vai ter raposa divina. Inclusive na mitologia japonesa. E ser um ser demoníaco quer dizer que você seja uma criatura má. Sim, e não quer dizer que você seja ruim. Eu até errei, o Inuyasha é lobo, não é? E você tem também divindades lobos boas e divindades lobos ruins. Aquela que é a Mononoke Hime. Mononoke, também adoro ser... A Mononoke também monta lobos divindades. Ali, no caso, elas são consideradas divindades boas, né? Você tem também aquele viado, lembra? Agora... Sim, não quer dizer que aqueles lobos não são cruéis, eles são muito bem cruéis, mas eles estão defendendo a natureza. Esse é o plot da história. Eles são contra os humanos porque eles defendem a natureza. Então eu acho muito legal isso da cultura oriental, que é o que a tia observou. O bem e o mal... No Tribos e Império, né? Tem a parte dos lobos. Sim. Que eles são... E você vê que o lobo nem ataca ele sabe que... Lembra que ela não ataca o rapaz? Que eles têm ali uma conexão da questão da terra, de defender a terra. Eu acho isso muito legal. Agora, o que a Fran falou também, me passou, é que assim, o dragão, a coisa da ligação de reis com o dragão é que um símbolo do dragão seria a sabedoria. Teoricamente, o dragão representa sabedoria. Esses arquétipos têm sombra e o lado luz. No lado luz, ele representaria a sabedoria. Como você pensa que um rei vai governar muitos reinos, então pressupõe-se a sabedoria. Assim como o tigre representa a força. Então, os exércitos tinham ilustrações de tigres, porque é importante que se um exército tenha força, né? Então, acho que a coisa dos São reis, arquétipos, né? São arquétipos. E tem uma história, eu não sei, que são os 4 animais sagrados, que é mostrado lá
poesia do amor milenar de uma maneira muito sutil, mas tem os 4, e aí dragão e tigre está nesses 4. Dragão, tigre, tartaruga, não lembro outro. Mas, Fênix. É a Fênix também. Deve ser a Fênix. Tartaruga e a longevidade. É muito interessante porque são os cardeais. O dragão é o leste, o tigre é o oeste, a fênix é o sul, a tartaruga com a cobra. É uma tartaruga com uma cobra saindo pela cauda. É o norte, e às vezes aparece o Quirim, que fica no centro. Sim. Isso. Então, isso é muito legal. A cultura oriental é muito rica nesse sentido, né? Que eu tô falando. E é legal que mesmo a interpretação dos humanos dessa mitologia é outra. Como a tia falou, eles escolhem o arquétipo da sabedoria, do bem. Não que não exista o outro lado. Mas para representar o soberano, eles vão e escolhem um lado bom. É que eu tô falando, a mesma coisa funcionava na mitologia grega. Tanto os deuses do submundo, como os deuses, tipo Zeus, Atena, todo mundo era cultuado pelos humanos. Mesmo é o que eu falei, mesmo aqueles que eram ruins, eram cultuados pelos humanos. Medo, era medo mesmo. Basicamente, Sim. eles tinham medo que desagradasse aquele divindade. Era comum você sair da sua cidade. Então, sua cidade tinha uma divindade padroeira. Você saía da sua cidade, você fazia oferendas a tal deus ou a tal outro deus não, por favor, não me mata porque eu tô andando no seu reino, no seu domínio, Sim. por favor. Vou ler aqui os comentários. Nossa, ficamos um tempão aqui. Agora a gente viajou aí na cultura. Faz parte. A Lady falando. Ele tinha o rabo preso com tanta maldade que fez pra mãe da Jimin. E a mãe do fada peixe saiu enganando geral antes de casar, credo. É bem assim mesmo. Os dois se mereciam, né? Vamos combinar que era 2 frutas, aquelas 2 laranja podre do pacote, né? O Imperador Banana. Aí aqui, cadê? Lady, ele arrumou um casamento pra ele para afastar ela da mãe do Jimin. Exatamente. Ele casa a divindade da água pra afastar, né, ele da mulher que ele queria. Que eu falei, se quisesse pra casar, mas nem isso, né? Não serve nem pra isso. Casamento pro imortal da água, exatamente. Esse homem só faz desgraça, ok? A Lady falando da questão que a gente tá falando. Ninguém é tão mal que não tem algo bom, nem tão bom que não tem algo mal. Isso é verdade. É o que eu falei, ele se sacrifica pra salvar a vida do próprio filho. Então, o lado bom ele tem, certo? Pode ser a única pessoa pela qual ele faria isso, mas alguma coisa de bom ele fez. ou não, né? A controvérsia. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, exatamente. A Verônica, mas esse casal só tem o lado mal.